Paz seja convosco, geração. Tudo bem? Como vocês estão? Estão felizes? Meu nome é Tawane e eu estou aqui representando os jovens dessa geração na campanha Família da Fé. Um jovem que ora, um jovem que intercede, um jovem que busca fervorosamente o Senhor. Então eu espero que em nome de Jesus o Espírito Santo possa me usar através dessa mensagem para que toque o seu coração, para que você seja edificado, para que você continue nesses dias dessa campanha entendendo e conhecendo melhor do Senhor. Amém? Vamos lá. A mensagem que eu vou passar hoje está no texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É um texto bem forte e normalmente quando nós lemos ele, nós associamos essa questão de quente, frio, morno a 3 estados de um jovem, a 3 estados de um cristão. Só que a referência que o Senhor está usando aqui nessa palavra é realmente aonde Laodiceia estava localizada naquele tempo. Laodiceia ficava no meio de 2 cidades que jorravam água quente, uma que jorrava água quente, que tinha propriedade de cura, e outra que jorrava água fria, que era uma água que refrescava, uma água potável daquela época. Então Laodiceia, no meio dessas 2 cidades que jorravam essas águas, ela tinha uma água morna. Uma água morna não era considerada uma água potável naquele tempo, e nem agora. Era uma água que se as pessoas tomassem, elas sentiam ânsia, elas vomitavam. Então é essa referência que o Senhor está falando. Nessa passagem nós vamos entender o que o Senhor está falando na questão de intensidade da busca dele, de intensidade e verdade naquilo que ele espera que nós temos com a revelação que é dada por Cristo nas nossas vidas. E antes de frisar das características de um cristão, de um jovem morno, eu quero enfatizar o começo desse versículo que o Senhor fala: conheço as obras que você realiza. Em outra versão ele vai dizer: sei tudo o que você faz. Você não é frio e nem quente. Eu queria enfatizar esse ponto para trazer à nossa consciência realmente que o Senhor nos conhece. O Senhor, ele sabe tudo o que fazemos, no público, no secreto. Ele conhece a nossa verdadeira intenção. Ele sabe o motivo que nos move. Ele sabe de todas as coisas. Ele nos conhece. E esse é um ponto muito importante, porque ele fala: eu conheço as suas obras e sei que você não é quente nem frio. Então deixa nós entendermos que para os outros nós podemos aparentar ser quente. Para os outros nós podemos aparentar ser intensos. Mas Deus está dizendo que aos olhos dele nós somos mornos. Que aos olhos dele, que na presença dele, ele sente vontade de vomitarmos. Então é esse ponto que eu quero frisar. Normalmente, quando pensamos em um cristão morno, não estamos dizendo só acerca daquele jovem que não participa de nada, aquele jovem que está sentado, que não está fazendo nada. Não, é muito mais grave, é muito mais intenso isso, porque o Senhor está dizendo: eu vejo as suas obras. Então há obras. Há algo que está se movendo, ele está fazendo algo, só que o coração dele não está voltado a Cristo. A intenção do que ele está fazendo não é Cristo. A primeira característica que podemos ver nesse texto de alguém morno está no versículo 17, que o Senhor fala: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E outra versão vai dizer: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. A apatia espiritual, a mornidão espiritual, ela chega a ser uma negligência com o alimento espiritual que recebemos. Ela chega a ser uma negligência, uma falta de compromisso e responsabilidade com a revelação de Cristo que o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós nos dá. Nós podemos nos mover, nós podemos fazer várias coisas, mas se Jesus não for o centro daquilo que está movendo o nosso coração, não é evangelho. A gente está vivendo uma vida onde o evangelho não está impactando. O evangelho não está mudando de dentro para fora. Porque a fervidão, a intensidade na busca, no viver a Cristo, no se parecer com Ele, no propagar o evangelho, ela é dada na medida que
Cristo é revelado a nós. Diferente de outras igrejas aqui em Apocalipse, o Senhor não está falando da doutrina de Laodiceia. Ele não está falando disso. Ele está falando da intenção, da intensidade que ela se move nas obras. E esse é um ponto muito delicado de se falar. A autossuficiência dessa igreja, a ponto dela dizer: eu não preciso de nada. A ponto dela dizer: eu sou rico e próspero, eu não preciso. E a gente consegue ver uma característica de alguém morno, de um jovem morno, essa apatia espiritual, essa falta de busca, totalmente relacionado à entrega a Deus, a entrega da sua vida a Deus. Nós não mensuramos o quanto nós temos de Deus para fazer as coisas, só que a nossa vida com Cristo, a profundidade que nós temos a vida com Cristo, ela está ligada no quanto Cristo tem de mim, no quanto eu entrego a Deus. O Senhor diz em toda a palavra que Ele está conosco em todos os momentos, em todas as situações. Se nós estamos cansados, se nós estamos sobrecarregados, Ele diz que é o nosso alívio. Se nós estamos fracos, Ele diz que o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A palavra até diz que no Senhor encontramos alegria. Então a questão de estarmos morno é uma questão de falta de comprometimento com aquilo que nós recebemos do Senhor, com aquilo que Ele quer fazer, com a revelação e o acesso que temos ao caminhar nessa vida que nos foi dado por Cristo na cruz. Esse é um ponto. É basicamente, podemos dizer, em Lucas. Em Lucas tem uma passagem que diz: quem muito foi perdoado, muito ama. É basicamente essa relação, a questão de ser morno, a questão de ter uma vida apática, de, tá bom, eu vou. Não, eu sirvo, claro, ajudo. Só que, e aí? Não está sendo gerado algo em você? Será que estamos servindo por servir, fazendo por fazer? Só mais um culto? Só mais uma conferência? Só mais uma célula? Se tiver em célula. Eu não preciso estar em célula, eu consigo ler, não. O Senhor nos fala sobre comunhão, o Senhor nos fala sobre culto, o Senhor nos fala da busca em comunidade. Somos igreja, somos um corpo. Então, muitas das vezes, uma pessoa que vai estar morna, ela não vai estar teoricamente ou literalmente sentada sem fazer nada. Ela vai estar fazendo as coisas, só que a intenção do coração dela não vai ser Cristo centro. E isso é muito grave. Isso é um ponto que temos que trabalhar. A autossuficiência, ela traz realmente uma negligência. Quando a gente pode ver na palavra, quando Paulo fala na carta de Coríntios: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E lá na carta de Tito, ele vai falar, até marquei aqui: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o pior. Aqui Paulo não está entrando em contradição do que ele está dizendo, nenhuma parte dizendo: me imitem, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, vocês olharão para mim e verão a Cristo. E no outro ele está dizendo: eu sou o pior dos pecadores. Não, ele está tendo responsabilidade com a palavra de Deus e com aquilo que é revelado a ele. Por isso que ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que ao mesmo tempo ele consegue completar tudo isso dizendo que tudo isso provém dele. Porque tudo é para ele, porque ele se move sabendo e tendo consciência da dívida eterna que ele tinha, que foi paga por Cristo. É isso que tem que mover a nossa vida, é isso que tem que mover o nosso caminhar. É nesse pensamento da revelação de quem Cristo é. Não é fazer as coisas por fazer, não é simplesmente ler a Bíblia por fazer, não é ir a um culto, não é servir, não é isso. Não é isso. Porque um ponto muito importante que está aqui no versículo 17 é que o Senhor fala: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Uma das características de uma pessoa que está morna, de uma pessoa que está numa vida espiritual morna, que está apática espiritualmente, está relacionado a ela não perceber.
O Espírito Santo de Deus, ele molda o caráter de Cristo Jesus em nós. E ninguém nessa terra é plenamente moldado ao caráter de Cristo. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos um dos outros, nós precisamos ser curado, nós precisamos ser moldado, nós precisamos ser liberto. Esse é o ponto. Só que uma pessoa que não reconhece isso, ela já está morna. Esse é o ponto. Se acha demais para fazer parte, mas está fazendo parte. Porque é bom? Porque se acha útil? Não é isso que Jesus tem para nós. Não foi para isso que Deus nos chamou. Ele não nos chama de filho para que tenhamos uma vida na mornidão. Não é para isso que Ele nos chamou. Só que um ponto muito importante é que a cura, digamos assim, a revelação para deixarmos de ter uma vida morna é literalmente o Evangelho. É você queimar por Jesus. É Jesus ser o centro daquilo que move a sua existência. E como que eu sei isso? E como que eu faço isso? É você pedindo para o Espírito Santo dentro de você revelar Cristo. Revelar o amor de Deus em Cristo. Deus mandou o seu único filho para que morresse em nosso lugar, pelos nossos pecados, para pagar a nossa dívida, para nos dar vida eterna, para caminhar debaixo da tua graça e da tua misericórdia que se renova todos os dias. Como que ouvir isso não queima o seu coração por Cristo? Como que isso não move a sua vida? Só que o Senhor nos dá solução. Ele dá solução para a igreja de Laodiceia. E no capítulo 19 ele vai dizer: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor te ama. Se você se identificou em algum momento com um coração, um estado morno na sua vida com Cristo, o Senhor está te repreendendo porque Ele te ama, porque Ele acredita e porque não é isso que Ele tem para você. E a palavra diz: por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, eu estou à porta e bato, e se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição. Que em nome de Jesus, nós, jovens, somos referências para a geração Kids. Nós devemos nos levantar com responsabilidade naquilo que o Senhor tem entregue em nossas mãos, com a revelação que temos de Jesus. Então nós precisamos nos arrepender quando reconhecemos que estamos errados. Nós precisamos ser referência para essa geração e não como um peso, mas uma referência de que podemos confiar no Senhor. Então, que em nome de Jesus, eu vou orar por nós agora. Uma oração de arrependimento, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e tire toda a venda dos nossos olhos. Em nome de Jesus. E que durante essa campanha você consiga e você descubra e que o Senhor seja revelado a você para que você viva verdadeiramente, quebrando todas as barreiras que te impedem de conhecê-lo e se aprofundar em quem Ele é. Amém. Em nome de Jesus. Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tamanho amor, pois o Senhor mesmo diz que o Senhor repreende, que o Senhor disciplina quem o Senhor ama. Então, Pai, que em nome de Jesus, todos nós que estamos ouvindo essa palavra, que estamos assistindo esse vídeo agora, Pai, possa ser totalmente constrangido com o seu amor que nos repreende. Senhor, tira de nós todo sentimento, toda a espiritualidade morna, toda a autossuficiência, nos faça dependente de Ti, Pai. Assim como a corça que anseia por água, Pai, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa dar uma sede em nós que não venha se saciar até que o Senhor volte, para que a gente venha buscar o Senhor intensamente em todas as áreas da nossa vida, em todas as situações, seja em algo simples ou seja em algo extraordinário, seja servir de modo simples ou extraordinário, que a gente tenha a revelação de quem o Senhor é, para que o Senhor seja sempre o centro de nossas vidas, Pai. Então nos perdoa se em algum momento nós ficamos cegos, se em algum momento nós ficamos nu, se em algum momento a gente se apoiou em nós mesmos, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, mas que a Tua graça continue sendo o caminho para onde nós andamos, Deus, e que em nome de Jesus a gente possa viver intensamente, clamando e queimando pelo Evangelho que salvou as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Que você possa ser abençoado com essa palavra,
em nome de Jesus. Amém.